Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula, professor Nelson Amado na área. Nessa aula de hoje a gente vai dar sequência no tópico de análise combinatória e vamos aprender a principal diferença entre um arranjo simples e uma combinação simples. E ainda, como é que a gente pode, ou melhor, como é que a gente entende a famosa fórmula entre eles. Então, nas aulas anteriores, só recapitulando, a gente já trabalhou a ideia inicial da análise combinatória, que é o nosso princípio fundamental da contagem, até cheguei a mostrar um pouquinho para vocês o diagrama de árvore, ele é importante e vocês vão ver que em alguns exercícios eu costumo utilizar ele para facilitar o entendimento. Também já trabalhamos a ideia da permutação simples e da permutação com repetição. Ficou para um vídeo futuro a parte da permutação circular, mas vou trazer para vocês também esse tópico dentro da análise combinatória. E nessa aula de hoje, ainda dando sequência nesse tópico de análise combinatória, que é um dos mais cobrados em qualquer tipo de vestibular, a gente vai trabalhar a ideia do arranjo simples e da combinação simples. Como é que eu, Nelson, vou fazer para diferenciar se em algum exercício eu vou trabalhar com arranjo simples ou se eu vou trabalhar com a combinação simples? Veja bem, eu costumo dizer em sala de aula que o arranjo simples ele pode ser resolvido como um princípio fundamental da contagem. O problema é que a gente não pode apenas gravar que dá para sempre resolver pelo princípio fundamental da contagem por culpa do Enem, porque já existiram questões de prova onde ele colocou nas alternativas a fórmula, ou seja, ele não calculou pelo princípio fundamental da contagem, mas ele literalmente substituiu e utilizou a fórmula. Então, eu gosto de mostrar como é que é a fórmula, como é que se substitui cada elemento, o que cada um representa, mas é claro, tanto o arranjo simples quanto a combinação simples, eles podem ser trabalhados a partir da permutação que a gente viu, da ideia do princípio fundamental da contagem. Em alguns exercícios, eu trago e mostro para vocês como é que eu faria para algum determinado exercício, pegar e conseguir entender como que se trabalha o arranjo simples pelo princípio fundamental da contagem e qual seria a diferença dele para a combinação se eu não quisesse gravar a fórmula. Mas o problema dos dois é que o Enem já cobrou a escrita da fórmula, inclusive já cobrou a própria fórmula, então não temos como fugir. Primeiro, vamos escrever as duas fórmulas para a gente ver a diferença entre eles. A gente diz que o arranjo simples de arranjo, um A de N elementos escolhendo P, ele vai ser dado por, isso é igual para isso menos. Eu vou tentar fazer maior, arranjo de N elementos escolhendo P, ele vai ser dado por N fatorial na parte superior, e aí na aula passada a gente comentou um pouco essa ideia de fatorial, dessa operação sendo o produto dos números naturais até N, e embaixo acaba ficando N menos P fatorial, que é a diferença entre eles. O que eu costumo dizer? Geralmente quando a gente trabalha a ideia de arranjo, a gente está pegando um grupo de objetos e selecionando uma parte deles, tá? A gente está pegando uma parte deles. Quando eu digo uma parte, tá? Pensa numa ideia gulosa. Quando tem um bolo, você pode comer uma parte do bolo. E praticamente a gente poderia pensar que comer uma parte, só comer ele todo, estou comendo uma parte dele. Então aqui no arranjo simples, eu posso selecionar um pedaço, uma quantidade dos elementos, como poderia acabar selecionando todos eles, tá? Então eu tenho um grupo de elementos, eu quero selecionar alguns deles. E aí nesse caso, veja bem, quando eu vou selecionando esses elementos, a ordem em que eu vou selecionando eles acaba importando. Então vamos para o exemplo mais clássico que a gente trabalha dentro de sala de aula. Você tem um grupo de professores reunidos e você vai escolher o novo diretor e o novo coordenador. Então você tem um grupo de elementos e desses elementos você quer tirar duas pessoas, uma para ser o diretor e outra para ser o coordenador. Veja bem o movimento que acabou sendo criado. A primeira escolhida é o diretor, a segunda é o coordenador. E uma vaga de diretor é completamente diferente de uma vaga de coordenador. Então, o principal que a gente fala de arranjo é que a ordem dos elementos importa. A ordem dos elementos importa. Elementos importa. Então, se eu tirar primeiro entre os professores o Nelson vira o diretor. Se eu tirei o Nelson em segundo, ele vira o coordenador. A ordem como eu estou retirando os elementos desse grupo acaba importando. Então, vamos fazer esse exemplo aqui prático, tá? Então, um exemplo. Vou escrever aqui, que eu vejo já na cabeça, já vamos fazer ele louco, tá? De um grupo de 10 professores, deseja se escolher um diretor, né?
e um coordenador. De quantas maneiras distintas pode ser realizada essa escolha. Beleza, então, no caso... botei escolha ao quadrado. Agora foi. No caso, eu tenho um grupo de 10 pessoas. A primeira pessoa que eu vou escolher vai ser um diretor. A segunda pessoa que eu escolherei vai ser o coordenador. E aí, eu quero saber de quantas maneiras distintas eu posso realizar essa escolha. Pensando na ideia da fórmula, e eu vou trazer no futuro, pensando na ideia do princípio fundamental da contagem, fica aí dica de vocês não perderem as próximas aulas, eu tenho um arranjo de 10 pessoas, das quais eu quero escolher 2. E aí, se você pegar questões de prova anterior, isso aqui já estava escrito assim em algumas provas do Enem. Então, esse A10,2 que você viu que eu acabei de escrever, é um arranjo simples de 10 pessoas, grupo de 10, onde eu quero escolher 2. E a ordem entre eles importa. Vamos ver como é que se substitui esses elementos na nossa fórmula? Na parte de cima, a gente coloca o total de elementos. Tá? Então, esse n fatorial é o total. Tem um grupo de 10 professores, 10 na parte de cima. Na parte de baixo, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar a diferença entre esses dois números. Então, 10, que é o total, 2 que são as vagas, 10 menos 2, só que sempre em fatorial. Estou colocando bem passo a passo para que fique o mais claro possível para vocês, tá? Então, eu digo que o arranjo acabaria sendo 10 fatorial sobre 8 fatorial. Pega algumas questões de prova antiga do Enem. Isso aqui já apareceu nas alternativas e isso aqui também já apareceu nas alternativas, tá? Então, tanto a escrita A10,2, que quer dizer arranjo de 10 escolher 2, como 10 fatorial sobre 8 fatorial já apareceu nas alternativas. Então, é importante que você saiba escrever das duas formas, tá? Que você saiba escrever tanto na forma como arranjo, como na forma da fração. Aqui no caso 10 fatorial, a gente viu na última aula que é 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, e vou separar no número 8, por quê? Porque eu vou cortar com 8 de baixo. E é isso aqui. Vou poder cortar o 8 de cima com o 8 de baixo, e aí 10 vezes 9 costuma ser 90. Né? Então eu tenho 90 maneiras distintas de pegar um grupo de 10 professores e escolher um diretor e um coordenador. Pelo princípio fundamental da contagem, pensa comigo, eu vou pegar desse grupo de 10 pessoas e escolher um diretor. De quantas maneiras distintas eu posso escolher o diretor? Pode ser qualquer um dos 10. Tá, aí eu escolhi o diretor, sobraram quantos? Sobraram 9. De quantas maneiras distintas posso escolher o coordenador? Aí pode ser qualquer um desses 9. Mas eu quero escolher o diretor e o coordenador. Então eu pego o número de maneiras de cada um e multiplico. Princípio fundamental da contagem, 10 vezes 9, 90. E a gente chega exatamente no mesmo resultado. Não assistiu a aula de princípio fundamental da contagem? Esse é o momento em que você pausa o vídeo, volta lá que vai fazer mais sentido o que eu acabei de dizer. E a combinação simples, Nelson? Qual é a fórmula que a gente tem para a combinação? Quando a gente aborda a combinação simples, a fórmula é combinação de n elementos escolhendo P é igual a n fatorial sobre P fatorial n menos P. Então a fórmula ela é bem parecida com a do arranjo, só que se você comparar uma com a outra, eu costumo colocar as duas lado a lado, o que vai diferenciar uma da outra é esse Pzinho. Repara bem, isso aqui é a mesma fórmula do arranjo, só esse P aqui de baixo que acaba diferenciando. Isso porque quando a gente está trabalhando a ideia da combinação, eu estou trabalhando a ideia de ter um grupo de elementos, tá? Um grupo muito grande, e a partir desse grupo formar um novo grupo menor. Por exemplo, você tem um grupo de pessoas que representam toda a sua turma do vestibular, e você quer escolher uma minoria para serem os representantes da turma, tá? E aí, no caso, você quer escolher um grupo menor para representar a turma. Então, quando a gente trabalha a ideia da combinação, a ordem como eu vou retirar os elementos, como eu vou retirar esses representantes, não importa. É aquela famosa ideia de comissão de formatura. Você está no terceiro ano, vocês precisam de que um grupo de pessoas representem vocês pela sua formatura, que tragam seus ideais, o que vocês querem. Então, vocês precisam de um grupo. Independente da forma como esses elementos são escolhidos, não importa. A gente costuma dizer que, na combinação,
a ordem dos elementos não importa. Então, a ordem não importa. 2 elementos não importa. Vamos ver esse exemplo aqui dos professores? Vamos supor que nesse grupo de 10 professores eu queira pegar 2 para eles serem os escolhidos para, sei lá, trabalhar no... Eles vão trabalhar no carnaval. Vou escolher 2 para trabalhar no carnaval. E aí não importa a ordem que eu escolho esses 2, os 2 vão trabalhar no carnaval. Então eu tenho um grupo de 10, desses 10 eu quero escolher apenas 2 para que trabalhem no carnaval. E aí é uma combinação de 10 elementos escolhendo 2. A ordem dos elementos não importa. Então, vamos colocar esse exemplo aqui e ver na prática como é que se utiliza cada elemento aqui da fórmula. Então, de um grupo, exemplo, de um grupo de 10 professores, deseja-se escolher 2 para trabalhar durante o carnaval. Opa! De quantas maneiras distintas pode ser realizada essa escolha? Bem, pensa aqui comigo. Não, se eu pegar apenas e tentar trabalhar pelo princípio multiplicativo, eu vou acabar acertando. Vai acabar chegando num ponto em que você tem que perceber que a ordem dos elementos não importa. Então, se você escolheu o professor Nelson e você escolheu o professor Davi para trabalhar, a ordem Nelson e Davi, ou Davi e Nelson, é o mesmo grupo de professores que vai trabalhar no carnaval. Então, quando eu trabalho a ideia do princípio multiplicativo, e eu faço pelo princípio fundamental da contagem, eu tenho que me preocupar em tirar esses elementos repetidos. Já na fórmula aqui da combinação, eu já estou tirando os elementos repetidos. Então, como é que eu escrevo? Isso aqui é uma combinação de 10 elementos, dos quais eu quero apenas 2 para trabalhar no carnaval. Isso aqui, do jeito que eu acabei de escrever, já apareceu nas alternativas. Numa prova, por exemplo, do Enem. Isso aqui seria 10 fatorial, você vai colocar o total em cima. E embaixo, Nelson, embaixo você vai colocar o 2, também fatorial, sempre utilizando essa operação, e a diferença entre eles. Eu estou colocando o mais devagar possível, tá? Para que fique o mais claro para todos vocês. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 10 fatorial sobre 2 fatorial, e 10 menos 2 é 8. E pronto. Isso aqui, do jeito que eu acabei de escrever, também já apareceu numa prova, por exemplo, a prova do Enem. Veja bem, eu estou dizendo de fato que a ordem dos elementos não importa, e essa ideia de formar um grupo. Por exemplo, outro exemplo clássico. Na turma de vocês tem 40 pessoas, e aí eu quero formar trios para fazer a prova. Quando você vai formar um trio, e aí forma o trio Ana, Bruna e Carlos, se eu escolher o Carlos primeiro, escolher o Carlos por último, ainda é o mesmo trio. Então, a ordem dos elementos não importa. Então, quando a gente trabalha a ideia de grupo, de formar grupos, você sempre vai associar a ideia de uma combinação simples. Tá? Então, vamos só calcular aqui quanto é que iria me dar. Isso aqui seria 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 2 fatorial, sabemos que é 2, porque é 2 vezes 1, 2 vezes 1 é 2, né? E isso aqui vezes 8 fatorial. Aí lembra que eu paro ali, por quê? Porque eu paro ali para cortar com esse 8 de cima com 8 de baixo. Cortei. Então, 10 vezes 9 vai me dar 90, dividido por 2 vai me dar 45. Olha, eram os mesmos números do exemplo anterior, só que no exemplo anterior eu trabalhei a ideia de um arranjo, onde a ordem dos elementos importava. Então, se o Nelson era o primeiro escolhido, ele seria o diretor, e se o Davi era o segundo a ser escolhido, era o coordenador. Era completamente diferente de caso fizesse a escolha do Davi primeiro, porque ele ia ser o diretor. Quando a gente foi no exemplo de quem vai trabalhar no carnaval, se eu faço o grupo Nelson Davi ou Davi Nelson, é o mesmo grupo de professores que trabalham no carnaval. Então não faz diferença a ordem que eu escolho eles. Então veja bem, usamos a fórmula do arranjo simples em casos em que a ordem dos elementos importa, e geralmente a gente sempre dá a dica em sala de aula que tem cargos envolvidos, tá? Então aquela vaga tem alguma importância, tipo, por exemplo,
você vai formar um pódio. Se você chega em primeiro lugar, diferente se você chega em terceiro. Então aquela vaga ela passa a ser importante, tá? E aí a gente trabalha exemplos de combinação quando eu quero formar grupos, dupla, trio. Já tem questões do Enem que ele queria formar duplas para fazer um campeonato de tênis. Tem exemplos que ele quer duplas para formar uma competição entre amigos. Então a ideia de formar dupla, grupo, geralmente remete a uma combinação simples. E quando a gente trabalha a ideia de que a ordem importa, a gente está trabalhando um arranjo simples. Então, nessa aula de hoje, quis trazer um pouquinho para vocês a principal diferença entre o arranjo simples e a combinação simples. Existem outros tipos além do arranjo simples e a combinação simples, Nelson? Sim, existe o arranjo com repetição, mas em particular eu não gosto muito de usar a fórmula do arranjo com repetição, porque a fórmula do arranjo com repetição é um princípio fundamental da contagem. Então, eu prefiro trabalhar pelo princípio fundamental da contagem do que pela própria fórmula dele. Mas eu vou trazer uma aula especial de tópicos especiais, onde vou abordar a permutação circular, o arranjo com repetição e a combinação com repetição, que são 3 tópicos especiais que, inclusive, a gente sabe já foram cobrados em vestibular. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula de análise combinatória. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo, me fala se me dá o seu feedback em relação a essa aula, se ficou tranquilo de tentar compreender esses exemplos. Vou trazer algumas aulas só de exercícios para vocês me verem na prática interpretando os dados do enunciado e resolvendo. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, por favor, para que ajude a divulgar esse material que estou trazendo para vocês. Deixarei aqui na descrição um link para que vocês conheçam a minha mentoria de matemática para a prova do Enem. Então, se você tem dificuldade, precisa de ajuda, precisa de alguém que te acompanhe, que esteja com você ali, um acompanhamento personalizado, clica aqui e conhece todas as informações em relação à minha mentoria de matemática. Mas é isso, gente. Nos vemos na próxima aula. Desejo um forte abraço a todos vocês. Valeu, tchau, tchau. Até em breve.